Olá! No vídeo de hoje vamos conversar sobre as aranhas, sobre a simbologia e as representações arquetípicas que nós humanos atribuímos a esses animais. Eu sou Cássia Barros, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. Bem, vamos começar a falar sobre as nossas amigas aranhas. Já vou começar dando aqui o meu depoimento de pessoa que tem medo de aranha, mas superando, não é mesmo, os nossos limites. Eu estou aqui gravando o vídeo da aranha para vocês. Mas, de qualquer forma, as lendas, mitos sobre as aranhas são muito bonitas, então vai ser um vídeo legal, eu prometo mesmo. Você que é uma pessoa como eu, que tem medo de aranha, fica aí que vai ser legal, tá? Não vou assustar ninguém, só um pouquinho, às vezes. Bom, vamos começar dizendo então que existem cerca de 48 mil espécies de aranhas já conhecidas pelos cientistas no mundo, mas estima-se que isso seja só um terço da quantidade de fato de aranhas que existem no mundo, e elas existem praticamente no mundo inteiro, porque a gente só não as encontra na Antártica. Fora isso, estão em todos os continentes, todo tipo de ambiente, deserto, floresta, cidade, dentro das nossas casas. São vistas desde o chão, se escondendo em frestas, ligadas ao submundo, né? Essa questão mais simbólica do submundo, mas também são vistas em árvores, em altitudes muito grandes, ligadas ao elemento ar, né? Então, são animais muito interessantes, se a gente for pensar da quantidade de ambientes que elas ocupam. Então, essa é a primeira questão simbólica que vamos levantar sobre as aranhas. Elas são, sim, muitas vezes associadas ao útero da terra, à escuridão, a terra em si como fertilidade, como nossa mãe fértil que tudo dá. Isso é uma coisa que a gente vai ver nos mitos, né? A aranha é muito ligada ao feminino. Mas também a escuridão, né? Ao perigo, porque são animais que nós temos medo, são animais que saem à noite, são animais que são predadores. Mas nós também as vemos, como eu disse, ligadas ao elemento ar, sendo mestres do elemento ar por causa das teias, né, que elas fazem tão lindamente e que são muito finas, são muito delicadas, mas também são muito fortes, como a gente vai ver aqui. E penduram-se, né? Penduram-se nas nossas paredes, nos cantos, nas árvores, como se pudessem voar. Então, são animais que vão estar muito ligados ao elemento terra e ao elemento ar para nós. Por causa do veneno, que é uma coisa que queima por dentro, a gente também vai ter algumas associações desse animal com o elemento fogo. Sobre as teias, a maioria das mitologias e lendas que eu pesquisei, elas são ligadas ao fato das aranhas fazerem teias. Então, a gente não vai falar muito dessas aranhas que não fazem teias, não tecem teias. Só para a gente colocar aqui, deixar claro, todas as aranhas produzem seda, que é o material da teia, mas nem todas as aranhas vão tecer teias. Para que essas aranhas que não tecem teias fazem seda? Para outro tipo de coisa, como por exemplo para fazer casulos, para colocar os seus ovos, às vezes para fazer alguma predação que envolve enrolar a vítima nessa teia. Então, existem outros usos. Mas, como eu falei, a gente vai ficar mais focado nas que fazem teias mesmo. E quando a gente pensa em teia, a gente já pensa nessa teia aqui, que é a teia orbicular, mas existem diversos outros tipos de teia. Por exemplo, existem as teias triangulares, existem teias emaranhadas, que lembram um algodão doce, existe a teia de forração, teia lençol, enfim, existem realmente diversos tipos de teia, mas o que é a teia, então? O que é essa seda que essa aranha faz? As aranhas, elas têm órgãos que se chamam fiandeiras. Esses órgãos, eles são localizados na parte posterior do abdômen da aranha, e eles têm dentro deles um líquido proteico, que quando ela jorra esse líquido na atmosfera, ele automaticamente endurece, tornando-se o fio da teia, que dependendo da espécie e da ocasião pode ser mais fino, mais grosso ou até mais ou menos pegajoso.
Então, para quem gosta do Homem-Aranha, como por exemplo meu irmão, né? Vou dedicar inclusive esse vídeo a ele. Não é do pulso ou da mãozinha da aranha que sai a teia, é da bunda da aranha que sai a teia, quase. Mas acho que ia ficar meio estranho, né, para o Homem-Aranha. Então acho que foi uma boa, de repente, falar que saía do punho. Tudo bem. E o que o Homem-Aranha fez de certo, né? Ou o que o Stan Lee, que criou o Homem-Aranha, fez de certo, porque a gente já sabe que o lugar que sai não tá muito certo, e que não existe aranha radioativa, tá? Sinto muito, não existe. É melhor, inclusive, não chegar perto. Bom, o Homem-Aranha, ele se gruda a prédios, né? E ele se balança nesses prédios. Então, a teia do Homem-Aranha, ela é muito pegajosa, ela adere muito bem, tem uma excelente aderência. Ela é super elástica, né? Tem muito boa elasticidade, porque ele se balança, ele vai para cima, vai para baixo. E ela é hiper, super resistente, né? Ela aguenta o peso de um homem se balançando para lá e para cá. E sim, Stan Lee acertou em tudo. A teia da aranha, tudo isso e muito mais. Algumas aranhas produzem o fio da seda, da teia, que é até 5 vezes mais forte do que um fio de aço do mesmo diâmetro. Elas resistem à água, elas resistem a altas temperaturas, podem ficar até cerca de 45 graus sem se romper. E pode ser esticada até mais de 4 vezes o seu comprimento inicial. Não existe nenhum material que nós consigamos fazer hoje que seja superior à teia de aranha, ou que se iguale à teia de aranha. Ela é mestra nisso. Ela é a nossa grande materializadora nesse mundo. Por isso, em muitas lendas, nós vamos ver mais para frente que ela é aquela que tece o mundo. Ela está tecendo um material que é super flexível, super aderente, que sai de dentro dela mesma e que ela usa para moldar coisas que ela precisa para obter os seus objetivos. Então, ela é como se fosse um exemplo do que se chama de materialização. Mas, como eu falei para vocês, a teia que mais aparece no nosso imaginário e também nos mitos é a teia orbicular. Então, as aranhas que fazem teias orbiculares, elas têm esse intuito de capturar presas, né, com essa teia. Muitas delas vão fazer essa teia e desfazer essa teia todos os dias. Como é que é isso? Bom, elas criam a teia, elas esperam capturar a presa, né? Esperam que uma presa vá lá e se grude na teia, se alimentam da presa que está grudadinha ali. Se tiver presa, se elas não tiverem sucesso nessa captura, elas vão comer todo esse fio, ou seja, vão se alimentar do que elas mesmas colocaram para fora e vão no dia seguinte fazer uma teia toda de novo. Então, é um trabalho de paciência. É um trabalho que para algumas é bastante solitário e é um trabalho de bastante paciência. Porque todos os dias ela vai lá e vai tecer a sua teia e vai esperar que o bichinho grude ali para ela comer. E isso pode acontecer ou não. Então, nós temos aí também um grande exemplo da aranha, que é o de construir os nossos sonhos, o de construir os nossos objetivos no mundo. Nós temos que agir, a aranha age. Nós temos que agir com o que há de melhor dentro de nós, porque a aranha está tirando a teia de dentro dela, ela está materializando essa ação no mundo. Mas depois nós temos que esperar, porque nós não controlamos todas as variáveis do universo, certo? E a aranha sabe disso. Então, a aranha vai, depois de fazer tudo isso, esperar. E assim como a gente, às vezes nós fazemos tudo isso e não obtemos resultados no tempo que a gente quer. A aranha também. Às vezes ela tem que esperar um dia inteiro e ver que nenhuma presa grudou ali. E aí, no dia seguinte, ela começa e faz tudo de novo. Então, nossa amiga aranha aí é muito persistente, tem um objetivo, um foco e é muito paciente, sabe esperar o momento certo. E, apesar da gente ver quase sempre um ser solitário nessa teia, né? Uma aranha solitária nessa teia, às vezes a gente vai ver uma aranha menor junto ali. Essa aranha menor junto ali é o macho. E o único intuito dele estar indo ali é para reproduzir, porque se por acaso ele for ali e a fêmea não tiver a fim de reproduzir, ele vira o jantar. Então, sim,
esse é mais um motivo das aranhas serem muito ligadas ao poder feminino, à energia feminina, porque a aranha fêmea é a maior, é a manda-chuva. E se ela tá afim, ok. Se ela não tá afim, o macho é literalmente jantado. Então, não é uma boa ideia esse macho incomodar essa fêmea, se ela não tiver no momento de reprodução, de fato. Outro elemento muito importante na construção das mitologias e das lendas relacionadas à aranha é a questão do veneno. O veneno, animais que têm veneno, são vistos geralmente como animais muito poderosos, porque eles têm um poder de decidir entre bem-estar de alguém ou o mal-estar de alguém, ou até mesmo entre a vida e a morte de alguém dentro de si. Então, a aranha, ela tem tanto a capacidade de decidir isso com a formação de uma teia, que é toda uma estratégia que ela vai fazer a espera, vai pensar, vai criar, vai medir, ou ela pode já ir direto, né? Dependendo da espécie ou dependendo da situação, se ela precisar se defender, ela já pode já ir diretamente injetar o veneno, no caso, para a sua defesa, por exemplo. Outra característica aqui bem legal das aranhas, e que também a gente vê no Homem-Aranha, né? É a questão delas terem umas espécies de estruturas que são como pelos embaixo das patas, embaixo das unhas, muitas delas têm, principalmente as caçadoras, que são estruturas que são chamadas escópulas. Essas estruturas fazem com que elas sejam capazes de andar na vertical e também em vidros, superfícies super lisas, assim. Elas conseguem aderir, então, a essas superfícies e andar na vertical. Andar na vertical, de uma maneira simbólica, no nosso inconsciente coletivo, pode estar bastante ligado à união da Terra com o divino, da Terra com o ar, com o espiritual, que são dois polos opostos, né? São dois pares de opostos. De modo geral, nós, seres humanos, organizamos o mundo por pares de opostos, por oposições. Então, a gente só sabe que uma coisa é baixa se a gente compara com outra coisa alta. A gente só sabe que uma coisa é sólida se a gente compara com uma coisa que não é sólida. O antropólogo Levi-Strauss falou bastante sobre isso. Então, estes dois pares de opostos, eles costumam organizar o pensamento humano e formar uma base para todos os tipos de culturas e sociedades que daí vão criar as mais diferentes maneiras de viver, as mais diferentes expressões culturais, mas que, de certa forma, compartilham no seu inconsciente coletivo de uma base comum. Dentro dessa base comum está essa questão dos opostos. Então, a aranha, ela vai ter uma coisa bastante importante que a gente vai ver que vai reverberar depois nas mitologias, principalmente aqui das Américas, que é a questão do acima e do abaixo, ou seja, de um eixo que liga a Terra ao céu, ao mundo dos espíritos, ou que liga, por exemplo, a profundeza do nosso inconsciente com a claridade do nosso consciente. Ela vai ser capaz de andar muito bem nesse eixo, né? E ela também, quando ela é uma aranha que faz teia orbital, ela vai fazer uma espiral, que é uma forma simbólica muito importante para diversas culturas, que tem a ver com o passar do tempo, que tem a ver com as direções do mundo em termos horizontais. Então, ela vai estar ligada a uma questão vertical e a uma questão horizontal, simbolicamente. Daqui a pouquinho a gente entra um pouquinho mais nisso. Bem, como que essas aranhas sentem o mundo? Vamos focar aqui nas aranhas que constroem teias. Geralmente, as aranhas que constroem teias, elas não enxergam muito bem. Elas têm muitos olhos, porque as aranhas têm muitos olhos, né? Algumas têm 4 olhos assim na frente e tal. Mas, geralmente, esses olhos, eles são ocelos, ou seja, são estruturas que ela percebe a luz, percebe algumas formas, mas está muito, muito longe de ser algo parecido com a nossa visão. Geralmente, outros tipos de aranhas, por exemplo, aranhas de sola, essas aranhas que caçam, correndo ou qualquer coisa assim, elas enxergam melhor.
Mas as aranhas que fazem teias, elas dependem muito de quimiorreceptores e de receptores de movimento também, além do odor. Então, é como se, por exemplo, quando o bichinho ele bate na teia, ela sente isso no corpo todo dela, o corpo todo dela reverbera. Isso tem muito a ver com a música, né? Tem muito a ver com instrumentos de corda. Um músico, quando ele está tocando um instrumento de corda, ele percebe que toda vez que ele toca em uma corda, essa corda vai reverberar um tipo de som. E se esse som tiver bom para ele, ok. Se tiver desafinado, ele vai perceber. É mais ou menos o que acontece com a aranha. Quando ela tá lá na teia e ela sentir alguma coisa ali na teia, ela vai sentir que tipo de presa que é, ela vai ver como é que reverberou isso, né? Ela vai também sentir odor. Lembra, ela não tá enxergando direito. Isso é mais uma das características que a liga essa questão da noite, essa questão de usar outros sentidos. Em muitas lendas, ela está ligada à lua por causa disso, porque é um âmbito diferente, é um modo de sentir o mundo diferente, nada é muito claro. Ela é uma força feminina muito poderosa, e a energia feminina geralmente é ligada à lua, aos ciclos da lua, essa questão noturna, e ao sentir. A coisas que não são totalmente claras, que não estão totalmente aí expostas, né? Então, as emoções aos sentimentos. Apesar de que a nossa amiga aranha aqui, ela tem um lado racional, se a gente for pensar em termos simbólicos, muito importante e muito interessante, porque ela está fazendo um planejamento bem racional. Tudo certinho, tá fazendo ali a sua teia, tá medindo bem com as perninhas, tá colocando cada fio em cada lugar certinho. Isso é bem racional, isso é bem energia masculina. Mas ela vai ter também toda essa parte da energia feminina bastante forte. Então, é um animal bastante equilibrado em termos energéticos, assim, em termos simbólicos do que a gente considera como energia feminina e energia masculina. Apesar de que a vida do macho-aranha nem sempre é muito fácil, né? Porque, de fato, a fêmea-aranha ali está no total controle da questão reprodutiva, e ela é maior e ela pode se irritar, né? Porque as aranhas, elas são geralmente solitárias. Não gostam muito de companhia. Quer ninguém atrapalhando ali a vida delas, o planinho delas, a teinha delas. Então, muitas espécies vão apresentar rituais de acasalamento bastante elaborados. Muitos deles vão, no caso das aranhas que fazem teias, incluir essa questão do macho fazer uma série de danças em cima dessa teia para que a fêmea sinta vibrações diferentes na teia. Veja como é interessante a interação, né? Porque ela não está vendo direito, né? Já em espécies que têm por exemplo, essas espécies de chão que têm a visão melhor, aí a visão é importante nesses rituais, mas na teia, essa questão da vibração é importante. Em outras também situações, algumas espécies vão trazer o que se chama na biologia de presente nupcial, então o macho vai lá e traz, sei lá, uma presa para a aranha ali, para acalmar os ânimos dela, para ver, né? Alguns dizem que isso serve para acalmar os ânimos da aranha e impedir que ela jante ele depois, outros dizem que não, que é simplesmente algo que faz parte ali. Mas sim, a vida dos machos-aranhas é um pouco complicada, né? Porque tem tudo isso. A aranha, ela ainda vai passar por diversas transformações na sua vida, porque ela é um animal que tem exoesqueleto, né? É um aracnídeo, tem exoesqueleto, né? Então, vai precisar fazer várias mudas desse exoesqueleto durante a vida, assim como os insetos fazem também. Então, tem toda essa questão de deixar o velho para trás, seguir, passar para outra fase, passar para outro tipo de transformação. Assim como a lua vai passar por várias fases e vai se transformando. Isso também liga esses animais à lua. Inclusive, em algumas espécies, os machos, eles esperam para se aproximar da fêmea justamente quando ela acabou de fazer essa equidise, quando ela acabou de fazer essa muda, porque ela está mais cansada, ela está mais zonzinha, ela está mais assim, né? Não está com tanto poder para ele poder chegar perto com menos perigo de ser jantado ali. E aí, quem sabe, acasala, né?
Como é que é a aranha mãe, né? Todo tipo de mãe. Ela é tipo o arquétipo de mãe. Porque quando a gente fala em arquétipo, a gente não fala em algo que a gente consiga entender em sua totalidade. Por exemplo, por que eu sempre falo representação arquetípica? Eu procuro quase sempre usar essa expressão ao invés da palavra arquétipo. Às vezes eu falo arquétipo para ficar mais fácil de entender, mas o que é um arquétipo? Por exemplo, existe o arquétipo da mãe. Isso eu estou falando da visão junguiana, tá? Que é a visão que eu estou seguindo aqui na maioria dos vídeos. O que é o arquétipo da mãe? É tudo que no nosso inconsciente coletivo, como humanidade, nós entendemos como mãe. Só que existem muitos tipos de mãe, né? Existem muitas experiências de mãe no mundo. Existe aquela mãe que cuida muito bem, existe aquela mãe que largou o filho, existe aquela mãe que é carinhosa, aquela mãe que é violenta, existe tanta coisa dentro desse arquétipo. Que, claro, todas essas vão ter características em comum, que é ser mãe, né? Mas mesmo assim, é muita coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Deméter é o arquétipo da mãe, a deusa Deméter grega, não é bem assim. Deméter é uma representação arquetípica do arquétipo da mãe, para Jung. Jung entende assim. Por quê? Porque Deméter é um certo tipo de mãe. Então, Deméter é aquela deusa grega que vai atrás da sua filha Perséfone, né? Que perde a sua filha. Que é muito ligada à filha, que cuida muito bem, que é, assim, aquela mãe que fica em cima mesmo. Essa representação arquetípica de mãe é ligada a Deméter. E a aranha, ela vai ter várias representações arquetípicas de mãe. Ela vai ter aquela representação arquetípica da mãe que se sacrifica pelos filhos, porque em algumas espécies a aranha, depois de dar à luz, vai morrer. Em outras, essa aranha vai simplesmente colocar as espécies no saquinho que ela vai envolver com seda, né, que chama ooteca, vai deixar ali bem umidinho e vai sair fora, vai viver a vida, entendeu? E todo mundo que se vire, todo mundo é independente. Outras vão cuidar da sua prole, vão até alimentar a sua prole e algumas vão até levar a sua prole nas costas. Então, todo tipo de mãe está no arquétipo, na representação arquetípica da aranha, né? Só para a gente entender, porque mais para frente nos mitos indígenas norte-americanos, principalmente esse animal vai ser chamado de avó-aranha. E antes de falar dos mitos, vou apresentar para vocês o meu site da Collab 55, que é um site onde eu vendo as minhas artes, posters, canecas, almofadas, camisetas, vocês vão encontrar de tudo lá. Também vou apresentar a minha página no Hotmart com os cursos que eu estou desenvolvendo, estou colocando ali. Vamos ter várias novidades nessa página. E, claro, também a página do Apoia-se. Se você gosta desse canal, gosta desse conteúdo, quer me ajudar a continuar, considere tornar-se um apoiador, me ajudando com 5, 10 reais. Já tá ótimo, ajuda bastante o canal. E outras formas de ajudar seria compartilhar, curtir, comentar, comenta aqui, coloca o emoji de aranhinha aqui embaixo para mim, que isso já faz o YouTube entender que o vídeo é relevante, ajuda bastante, tá bom? E vamos às mitologias. Então, na Grécia, nós vamos ter o mito de Aracne, que é daí, inclusive, que vem o nome aracnídeo, né? Aranha também. Então, Aracne era uma mortal, uma pessoa, uma mulher, que vivia na região da Lídia, que era uma região sob domínio ali do mundo grego na época, na Ásia Menor, e que era, assim, uma excelente tecelã. Ela tecia cenas incríveis, bordados incríveis, tudo ela fazia, cenas maravilhosas. Ficou conhecida como a melhor tecelã ali da região. Só que ela era devota da deusa Atena. E ela começou a se achar tanto que ela começou a falar que ela era muito melhor que a deusa Atena. E a deusa Atena é a patrona das artes, é também a patrona da tecelagem, né? Além de ser a patrona da guerra e tudo mais. E a deusa Atena ficou sabendo, e você sabe que os deuses, eles não gostam muito dessas coisas, os deuses gregos, né? Eles não curtem, não. Aí ela foi dar uma chance para Aracne. Olha como a Atena ainda tinha paciência.
foi dar uma chance para Aracne, foi disfarçada de uma anciã, né, de uma senhorinha, e chegou para Aracne e disse: Olha, por que você não faz, né, em honra a deusa Atena, uma cena maravilhosa no seu tear, mostrando que você é sim incrível e tudo mais, mas que nada está acima da deusa Atena, nenhum mortal pode estar acima da deusa Atena. E aí Aracne, que se achava muito, disse: Não, senhora, para que eu vou fazer isso? Ela que vem aqui e competir comigo. Por que ela não vem competir comigo? Ela acha que ela vai perder? E aí, né, a Atena se irritou, se transformou em Atena, todo mundo viu que era ela mesmo, né? E aí a Atena falou: então tá, então pode começar aí a tecer, que eu vou tecer aqui também, e vamos ver quem ganha. E aí a Atena teceu, né, uma coisa linda, maravilhosa, incrível, várias cenas, ali a oliveira, inclusive, que ela tinha criado, tudo mais, não sei o quê. E Aracne também fez várias cenas de Zeus com suas amantes, com os animais e não sei o quê. Bom, terminado tudo, a Atena foi conferir o trabalho ali da Aracne e ninguém conseguia dizer qual que é o melhor, nem mesmo a própria Atena, porque a Aracne era realmente boa, gente. Ela se achava, ela era. Só que a deusa Atena ficou tão nervosa com isso, tão irritada, que em uma das versões do mito, ela pega um negócio lá, um tacape, sei lá, e dá na cabeça da Aracne. E aí a Aracne fica tão triste de ter recebido uma porrada da deusa que tenta acabar com a própria vida, assim, né? Que ela percebe o que ela fez e tal. E aí a Atena, né? Então aí tem diferenças nos mitos também, né, nas versões. Em uma ela fica com dó dela, é uma dó meio estranha. Mas ela transforma a corda que ela estava tentando se enforcar em um fio de teia de aranha. E ela pega ervas da deusa Hécate, que é a deusa da bruxaria, e jorra sobre a cabeça ali de Aracne e a transforma em uma aranha. Então, pelo menos ela não ia mais viver como aquela mulher que estava desafiando a Atena, mas ela ia ser uma aranha e ia tecer para sempre, né? Porque as aranhas tecem teias para sempre. O interessante dessa versão, que existem outras, né? Outras, por exemplo, que a deusa Atena transforma ela numa aranha e pronto, não vai lá, bate na cabeça e nada disso. Em outras versões, ela é desafiada por um rei que fala que ele tem a melhor tecelã do mundo, que é a Aracne e tal. Mas, enfim, o interessante dessa questão é a inclusão das ervas da deusa Hécate. Porque a aranha, né, como eu falei para vocês, é muito ligada à noite, à lua, às transformações, à questão do feminino, ao poder feminino. E a deusa Atena, que é uma deusa muito racional, é uma deusa muito ligada à energia masculina, ligada à guerra, ligada à ação, ligada ao solar, né? E ela transforma, então, a Aracne em uma aranha, dando para ela toda essa questão dela continuar fazendo esse planejamento racional e muito bem executado de fazer uma teia, né? Que seria essa parte que a gente entende como uma energia mais masculina. Apesar da parte artística, né? Que é esse sentimento também, que é uma parte feminina, né? Mas a aranha, ela tem essas duas coisas. E ela derrama sobre a aranha ervas da deusa Hécate. Ou seja, essa parte lunar, essa parte da bruxaria, essa parte feminina da noite, da transformação. Essa é a minha cachorra tossindo, tá? Engasgou com alguma coisa, não sei se vocês ouviram. Dessa vez foi a Flor, no outro vídeo foi a página. Gente, antes eu parava toda vez que um dos meus cachorros fazia algum barulhinho e gravava de novo. Eu tenho 4 cachorros. Então vamos fazer assim, normalizou que esse vídeo tem barulho de cachorro, tá? É vídeo de animal de poder, gente. Tem animal aqui, tá tudo certo, tá bom? Voltando ao assunto. As aranhas, elas então têm tanto essa parte solar quanto essa parte lunar, essa parte racional e essa parte emocional, essa parte da clareza, do planejamento, da estruturação, da ação, quanto à intuição, à transformação e o poder feminino. A aranha é também um importante símbolo no hinduísmo, e no hinduísmo, em vários textos, né, várias lendas, a aranha ela vai aparecer ligada à questão da ilusão do Maya, né, que para os hindus existe
vamos dizer assim, entre aspas, a realidade, que seria a realidade espiritual, aquela realidade de Brahma, né, da divindade primordial, da divindade que existe dentro de nós. É uma realidade que a gente vai começar a ter mais acesso depois que nós saímos da roda das encarnações, da roda de Sansara, de acordo com as crenças hindus. E existe o Maya. O Maya é a ilusão. E a ilusão é o mundo material, que é o mundo que nós vivemos. O mundo da ilusão, o mundo material, é um mundo de opostos. Como eu disse para vocês, de pares de opostos, de morte, de vida. E isso é uma ilusão, faz parte da ilusão. Faz parte do equilíbrio de opostos que mantém esse Maya, que mantém o nosso mundo aqui terreno, nosso mundo material. E a aranha, tecendo a sua teia em forma de espiral, que é como se fosse a roda de Sansara, ou seja, a roda das encarnações, ela tece essa teia, no dia seguinte ela desfaz, come, tece de novo. Desfaz, tece de novo. É como tá indo e voltando. É uma ilusão, a teia dela também é uma ilusão, né? Um exemplo dessa ilusão. Na filosofia védica, então, a aranha é tida muitas vezes como aquele ser que vai ser aquele que carrega os últimos véus da ilusão, justamente por ela estar ligada a essa questão da criação da teia. E existe também um conceito, tanto na filosofia hindu quanto na budista, que é o conceito da teia de Indra. Então, Indra é essa entidade que teria tecido essa teia, né, para o mundo. E essa teia, o centro dessa teia, ele está no Monte Meru, que é o Axis Mundi, ou seja, o centro de toda a criação, tanto para o budismo indiano como para o hinduísmo. Essa teia de Indra, ela tem todos os seus vértices, joias multifacetadas que refletem umas das outras. E em cada nozinho da teia, ou seja, em cada parte que a teia se encontra, né? Ela tem ou uma joia dessa, ou em algumas versões do mito, uma pérola. E o que significa isso? Essa teia, ela fala muito do karma e do dharma. Então, imagina assim, você está saindo de casa. Você pode pegar o caminho da direita, o caminho do meio, o caminho da esquerda. Todos esses caminhos estão no seu destino, ou seja, estão disponíveis para você, tá? Nenhum não existe, todos existem. Como possibilidade para você no seu destino. E aí você escolhe da direita. Você escolhe da direita, você vai lá, você tropeça, cai com a cabeça. Mas não acontece muita coisa, você fica só com machucadinho. Essa foi uma possibilidade que você escolheu. Porque se você tivesse escolhido do meio, em um desses nozinhos representados pela teia, que foi o nozinho que você, por exemplo, tropeçou, no do meio não tem nada. Não tem nada. Você ia continuar e pronto. Já no da esquerda, em um desses entrelaçamentos, um desses nozinhos, você ia ser atropelado por um carro. Essa filosofia de que todos estamos emaranhados, de que todos esses caminhos e possibilidades estão emaranhados, e que tudo reflete tudo, é o que está mais ou menos dentro dessa ideia dessa teia de Indra. Estou explicando de uma forma bem simples, tá? E do que seria você ir em direção ao seu Dharma, né? Se evoluir, escolher um caminho para isso, com nós nessa teia que vão te levar a coisas menores, ou você ir repetindo karmas. Então, aqui nas Américas, as aranhas têm um papel simbólico muito importante para a grande maioria das sociedades. Aqui, quando eu falo América do Sul, América Central, América do Norte. E a aranha está sempre presente na grande maior parte desses povos, de uma maneira geral, como aquela que vai criar ou que está no centro criador do mundo, que é o Axis Mundi. Então, para a grande maioria das sociedades, cada uma dessas sociedades vai ter um lugar que ela vai dizer que o mundo foi criado ali e que o seu povo saiu todo daquele ponto ali, que tudo daquele mundo foi criado ali, tá? Isso varia. Mas a aranha, ela simboliza isso, esse ponto de criação, porque a teia, como eu mostrei para vocês, a teia orbicular, ela é uma espiral,
Então, ela começa naquele pontinho, e daquele pontinho tudo se cria. Então, ela tem essa questão de representar o mundo em si. E essa questão do acima e da baixo, né? Dessa verticalidade da aranha, que é muito importante também para os povos ameríndios, como questão espaço-temporal. Então, o que significa a teia de aranha? O quincunce. O quincunce é esta forma que eu estou mostrando aqui para vocês, que está presente em diversas sociedades das Américas, de diferentes formas, tá? De diferentes modos de ser representado, mas que o que significa? O centro criador, as 4 direções do mundo, que no caso seria o que a teia da aranha está tecendo, né? Ela está indo para essas 4 direções em forma de um círculo, né? E o axis mundi em uma direção temporal do acima e do abaixo. Ela vai ser também muito ligada a essa questão do feminino. Existem lendas aqui nas Américas que ligam a aranha ao masculino, mas que eu tenha conhecimento, pelo menos a maioria que eu vi, é sempre ligada ao feminino, tá? Eu vou começar primeiro falando sobre as sociedades do sudoeste dos Estados Unidos, que foram o alvo, né, do meu doutorado, que são sociedades que têm muito a aranha ligada a essa questão lunar, a essa questão das transformações do feminino, da criação e da avó aranha. Quem é nossa avó aranha? A avó aranha, por exemplo, para os Hopi, que é um povo que até hoje habita o sudoeste dos Estados Unidos, é uma entidade que foi criada pelo deus Demiurgo, aquele que existia antes de tudo, criou a avó aranha e disse: olha, aranha, cria tudo aí. Simplesmente falou: ó, te criei, agora você dá conta de todo o resto, tá? E ela falou: beleza, então. E começou a tecer sua teia, e enquanto ela ia tecendo, tudo ia sendo criado, pessoas, animais e tudo mais. Até que uma hora ela falou: meu, já que o cara me criou, né, eu acho que eu vou criar alguém para me ajudar também, tá difícil. Então ela criou 2 gêmeos. Veja só que interessante, um par de opostos, 2 gêmeos. Ela pegou barro ali, criou 2 gêmeos, 2 pessoas. Do barro, né? Olha só que coincidência. E aí, para um, ela falou: olha, você me ajuda a dar forma em tudo aí, criar as formas do mundo, o Maia, né? A ilusão. E você me ajuda a criar o som do mundo. Então, ela se tornou nossa avó, porque ela é aquela que tudo criou, que nos criou. Já em algumas sociedades do sudoeste dos Estados Unidos, lá do outro lado, né, lá no Mississippi, a gente vai ver a aranha como criadora do mundo também, só que mais a questão do seu corpo ser esse ser que está na teia e cujo corpinho é o axis mundi, é o ponto central da criação, e as patas, aquelas que ela vai utilizar para dividir o mundo em 4 quadrantes. Muitas aranhas, muitas espécies de aranhas, as aranhas têm 8 patas, certo? Mas quando elas estão na teia, elas parecem que tem 4 só, porque elas juntam as 2 de cima e as 2 de baixo, fica como se fosse uma cruz, que é justamente o quincunce, que eu mostrei para vocês. A forma primordial do mundo. Então, ela está lá dividindo o mundo nas 4 direções e o centro, com o seu próprio corpo. E isso a gente vai ver que também vai se repetir aqui na América do Sul. Eu gravei um vídeo semana passada sobre o corvo e falei que para diversos povos norte-americanos, o corvo é aquele que traz o sol, que é aquele que traz a luz para os povos. E expliquei que ser aquele que traz a luz, que traz o fogo, é ser aquele que traz a sabedoria. E a aranha, para muitos desses povos, tem também essa função de ser aquela que vai trazer o fogo para a humanidade. Em um mito Cherokee, por exemplo, a aranha, todos os animais tinham, porque os mitos são muito parecidos, né? Com o corvo também. Todos os animais tinham tentado lá buscar o fogo para dar para a humanidade, para iluminar o mundo, e não sei o quê, ninguém consegue. Aí vai algum lá e consegue, no caso a aranha. Ela vai lá porque ela tece a sua teia, ela faz um pote de barro, ela coloca o sol dentro do barro e ela vai seguindo a teia de volta e traz o sol para todo mundo ali. E é claro que também, para muitas dessas sociedades, como os Hopi, os Navarro, por exemplo, a aranha está diretamente ligada à tecelagem, né? Isso é algo que a gente vai ver quase de uma forma universal, né? Ela é padroeira das tecelãs. Aqui na América do Sul, no Peru, nós temos a cultura Mocho Mochica, que foi uma cultura que eu estudei no meu mestrado, que eu estudei justamente essa questão das representações de animais, né?
e é uma cultura que representa muito os animais, e sua cerâmica e suas artes. Eu vou falar um pouquinho sobre a aranha, que era também uma entidade bastante importante para eles. A aranha, para eles, era uma das representações da entidade da decapitação, que nada mais é do que uma entidade muito poderosa, que aparece segurando uma cabeça, muitas vezes, que está ligada à questão sacrificial. E a questão sacrificial, eu sempre explico, a gente não pode ver com os nossos olhos de hoje, da nossa sociedade. A questão sacrificial é muito diferente e complexa, dependendo da sociedade que nós estamos estudando. E, no caso dos Mochica, era um presentear aos deuses também, era uma honra em muitas ocasiões. Mas, de qualquer forma, essa aranha representa isso, porque, claro, né, a aranha é um grande predador, né, a gente sabe, tudo que a gente já falou aqui. E, por ser um grande símbolo de poder, ela foi, por exemplo, encontrada em artefatos do complexo do Senhor do Cipã, que era um grande senhor Mochica, ou seja, a gente pode dizer que ele era um governante, né? Mochica muito importante. Esse enterramento dele é muito impressionante. Junto com o enterramento de Tutankhamon, na história da humanidade, ele é um dos únicos enterramentos de governantes que foi encontrado praticamente intacto, é cheio de artefatos de ouro, cheio de artefatos de prata, de tudo, é uma coisa incrível. E dentre esses artefatos, né, em dos túmulos ali próximos, de uma pessoa importante também, estava esse colar maravilhoso formado por essas contas de aranha, que era um colar que, inclusive, balançava enquanto andava, e as coisas dos senhores Mochica eram grandes, eram enormes. Nem sei como é que andava. Então, tem a divindade aranha, porque, claro, representa esse poder desse senhor, né? Então, a gente vê aí a entidade aranha numa questão masculina, né? Ligada a um senhor masculino, um governante. E temos também a Senhora de Cal, que é uma mulher mochica também, mochi, que teve um papel muito importante. A gente sabe que dentre esse senhor mochi principal, tinha mais ou menos, se eu não me engano, umas 4 ou 3 pessoas que ficavam junto, que também eram da realeza e que tomavam conta ali daquela sociedade, né, que eram figuras de poder. Uma dessas figuras era essa sacerdotisa. E essa senhora de Cal, acredita-se que era uma dessas sacerdotisas, e ela tinha, por exemplo, o corpo todo tatuado, e dentre essas tatuagens tinha aranha também, que, claro, a aranha tem essa questão muito do feminino, muito da lua também, né, como a gente já conversou. Vai ver a aranha também muito importante, enorme, linda, maravilhosa, dentre as figuras de Nazca, né, que são aquelas figuras gigantescas, aqueles geógrafos, que a gente só vê de avião. A cultura Nazca está bem mais para o sul, ali no Peru. A gente não sabe ainda para que servia exatamente essas figuras. Isso eu estou falando para vocês como arqueóloga, tá? Apesar da gente ver um monte de vídeo por aí falando que eram os deuses astronautas, como arqueóloga eu tenho que dizer para vocês que, assim, a gente não sabe para que servia, tá? A gente imagina que fosse uma maneira de se comunicar com divindades que estivessem no céu, que eles acreditavam que estavam no céu, porque afinal de contas só podem estar no céu, né? Só pode ser vistas do céu. Mas existem outras teorias também, de que aquilo era um caminho para fazer corridas rituais, que a corrida ritual era algo muito comum entre esses povos, entre os Mochica também, corridas de guerreiros, ou fazer algum tipo de ritual que envolvia estar em um labirinto, que envolvia estar ligado à energia daquele animal, enfim, não se sabe, as pesquisas ainda não avançaram nesse ponto, mas a gente deixa bem claro, né, aqui, que fazer uma aranha desse tamanho é porque ela era muito importante para esses povos, era um símbolo bastante importante, né, assim como os outros que estão lá também. Tá? Bem, existem inúmeros mitos de aranhas em inúmeras culturas. É claro que esse vídeo não dá para falar de todas, tá? Tive que escolher alguns, assim como eu faço sempre. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente falar mesmo sobre esses animais que a gente tem um pouco de medo. Eu falei que eu tenho medo de aranha, porque a história deles no nosso inconsciente coletivo, ela é muito mais rica do que um medo que nós possamos ter adquirido por estarmos vivendo nessa época histórica, nessa sociedade, com essas condições que a gente aprendeu a temer aranha. Mas a gente tem que saber que existem outras maneiras de lidar
com coisas e com animais e com a natureza que são diferentes do que a gente aprendeu e que estão no nosso inconsciente coletivo, fazem parte da nossa história como humanidade. Até a semana que vem com um novo animal.